Boa noite, está começando mais um Talk Show à Viva. E dessa vez, com plateia. E vamos ao pensamento do dia, como dizia o irmão Lázaro. Oh Lord, I'd like to know she's now. E agora vamos ao nosso giro de notícias. Boy Band canta clássicos da harpa cristã. História de Rodrigo Hilbert causa alvoroço entre irmãs. Que história é essa? Bebê Barbie é cotada para a nova edição de Chiquititas. Selfie de Santa Ceia durante a quarentena causa alvoroço entre irmãos e questionam. É suco de uva mesmo, irmão? Jovens se reúnem em casa de anfitriã para comunhão todo sábado às 5h30 da tarde. E agora, você sabe de que lado está? Michael, Gustavo, Kiko, Zé, Vanessa e Mano estão do lado certo. E o Facebook diz que a banda leva a palavra que dá vida e eles te convidam a se juntar ao lado deles. Com vocês, banda Lado Certo. Isso aí, banda. Primeiro quero dar boas-vindas para vocês e contar uma experiência. Eu trabalhava no hospital e tinha uma colega que usava uma camiseta com... Era uma placa, tipo placa de trânsito com a cruz. Eu falei, pô, que legal a tua camiseta e tal. É de uma banda. Ela falou assim, vou trazer o CD pra vocês. E aí, gente, olha lá. Isso lembra alguma coisa pra vocês? A época que o Mano fazia cover de Jesus. Cabelo super hidratado. Passa a receita dessa hidratação, Mano. Saudades desse tempo. Legal, gente. E daí eu colecionava CD, né? Na época que se comprava CD, hoje já não se compra mais. Mas tenham lá o CD da banda Lado Certo. Banda, se apresentem aí pra gente começar. Bom, vou me apresentar, que é o Mano. É Adriano, mas chama de Mano mesmo. Eu sou o Michael Douglas. Eu sou o Kiko. Tesouro. Eu sou o Gustavo. Eu, com certeza, sou a Vanessa, né? Da lista, a única mulher sou eu, a Vanessa. Eu, por último, mas não menos importante, sou o Zé. E vocês são uma banda experiente, né? A gente pode considerar que vocês são uma banda raiz, pra ficar mais cool, né? Banda dos Retiros, banda raizeira. Vocês conseguem perceber alguma mudança no cenário gospel desde quando vocês começaram? Porque a carinha de vocês aqui é bem jovem, né? Dá pra ver que faz um pouco de tempo, não sei. Mas vocês conseguem perceber alguma diferença no cenário gospel hoje e na época que vocês começaram? Contem pra gente. Com certeza. Eu vejo primeiramente na questão de letra, né? De profundidade de música. Hoje em dia a gente tem notado que o pessoal está preocupado mais com o som, preocupado mais com aquela estrutura. E às vezes é uma música que tem lá uma frase e é repetida várias vezes e não se vê mais aquela profundidade nas letras, embasamento bíblico. Algumas vezes são meras rimas, né? Então é isso que eu vejo que mudou bastante do tempo lá, né? Quando eu ainda tinha com meus cabelos, né? Pra cá, a gente percebe que teve essa mudança aí, minha opinião. E mais acha o quê? Na verdade, a diferença que eu vejo, mais na parte não só de música, mas eu vejo dos jovens das igrejas de hoje, não que eu seja um cara tão antigo assim, né? Mas na minha época, os jovens ia fazer um retiro na igreja, a galera, mobilizava e fazia cantina para ajudar o jovem, caravana, quem não tinha dinheiro, a gente dava um jeito, arrumava um amigo, vendia brigadeiro, fazia altas coisas para poder conseguir ir no retiro. Hoje vai se fazer um retiro na igreja, você vê morosidade nos jovens, assim, você não vê aquela vontade que a gente tinha antigamente na época, né? Eu acho que essa é a diferença que eu vejo mais. E como banda raiz, todo mundo quer falar, os velhos, né? Da opinião.
O que eu vejo assim também nessa mudança de música foi a tecnologia também, né? Se usa hoje muitos recursos, inclusive nós usamos recursos hoje na música para suprir alguma falta de equipamento, de instrumento e tal. Então isso também é uma mudança muito grande, também a questão áudio e mídia, vídeo, toda essa parte aí de divulgação nas redes sociais. Então isso, quando nós começamos, era bem pequeno. Hoje ninguém faz nada sem isso. Inclusive nós, né? Então, a gente vai se adaptando. Hoje nós temos a tecnologia até em favor, como foi o culto, né, online, que está sendo as lives aí por todo lugar. Na época de vocês, o worship era o Abre os Olhos do Meu Coração, né? Mais fácil! David Killa, eu cantava todas. Guitarrista bom era aquele que fazia o solo do Águas Profundas, né? Com certeza! Gente, eu também tô velha, tá? Essa época era boa. É verdade. Então revelem aí pra gente qual o ano que a banda começou. Ai. Na verdade, a primeira versão da banda começou lá em 1900 alguma coisa, né, que eu não me lembro, era Alfa e Ômega, coisa linda. Meu Deus. E depois, quando a gente Nome de padaria, né? quando a gente oficializou mesmo a banda, foi em 2004, né, que a gente começou com a banda no dia 7 de setembro, no churrasco lá na casa do saudoso Claudemir e Gisele, né, que estão morando em Florianópolis, fizeram parte da banda, inclusive estão aí também. A gente louva a Deus pela vida deles e a gente começou lá, já fazem aí 16 anos, se não estou errado na matemática. E quais as referências musicais de vocês? Além da Oficina. Todo mundo escutou Oficina, escutava muito Oficina, Metal Nobre, Petra, né, na época que eu era bem... Nossa, olha Petra, já me entreguei. Meu Deus! Era aí que senão eles vão achar que a gente é velho. Não, o Petra, acho que foi uma das antigas White Cross, mas, né, a gente falou de evolução, a gente evoluiu no som também, né? Mas, por exemplo, minhas referências, como eu entrei depois na banda, elas foram um pouco até diferentes da maioria, né? Eu sempre curti muito rock, né? Não necessariamente Oficina, mas eu sempre curti muito, até por isso que eu acabei conhecendo o Petra, inclusive conheci o Petra por causa da Vanessa. Mas hoje eu acho que para nós como referências de som, eu acho que Resgate é uma banda que tem muita referência, tem muita semelhança no nosso som, principalmente. Outras bandas, hoje uma banda que a gente tem escutado muito é Morada, então a gente também evoluiu nisso. Hoje é uma das bandas referências, né? Eu e o Michael ainda que escutamos aí bastante coisa. Eu gosto muito do Lincoln Browser, que é um guitarrista americano que toca muito também. Muitos dos guitarristas brasileiros cristãos hoje têm ele como referência. O próprio Matheus Assato também, que é um guitarrista muito fera, né? Eu tenho várias aqui, se for falar, né? Não sei, o Michael também é o cara de escutar música. Eu não gosto muito de música, não, mentira. Gustavo já falou dali das minhas referências. Eu escuto bastante Mauro Henrique, Leonardo Gonçalves, esses caras que são top mesmo. Os Arrais, particularmente. Eu acho que ninguém escuta os Arrais aqui. Eu escuto. Os Arrais são top, cara. Os Arrais são demais. Acho que referência musical é essas mesmo. Da época de guitarra. Pra falar depois. Eu já sou da safra mais antiga, curto também Azaf Borba, Ademar de Campos, Daniel de Souza. São caras assim que eu tenho muita admiração, né, pelo trabalho que fazem em Deus e atravessaram gerações, né, até hoje. E Paulo César Baruch, também curto demais. Paulo César Baruch não dá para ficar de fora. Esse é um cara que eu admiro muito como ministro, como pessoa, né, como músico, produtor. Assim, o cara para mim é uma referência mesmo. Legal. E eu ia perguntar para vocês se vocês eram da época que as bandas sonhavam em assinar com a MK Records, mas a MK Records é antiguíssima. Não sei se vocês são da época do Clip Hit. Ai, claro! Como não? Gente, desculpe falar, mas vocês estão muito velhos mesmo. Mas você conhece também. A época do Clip Hit, que tinha um programa de gincana na Hit também, né? Que era as igrejas, não era... Como é que fala? Não é intercâmbio de igrejas, é caravana das igrejas. Caravana das igrejas.
Vocês eram da época que o pessoal sonhava em ter contrato, que hoje em dia a gente sabe que os artistas independentes não precisam mais disso para serem ouvidos, né? Para terem espaço. Mas conta aí pra gente o que vocês já viveram nessa área, assim. Vocês gravaram um CD, né? Sim, na verdade, quando esse CD demorou um tanto pra gente gravar ele, porque às vezes tinha questão financeira, né, mas também tinha questão objetivos, propósitos, sonhos que a gente tinha, e sempre viemos de igreja pequena, então a gente sempre estava ajudando nas igrejas pequenas, nas nossas igrejas, né, e trabalhando, e a gente fez muita coisa que a gente dispensou do bolso para poder abençoar, então foi um tempo bem legal. Não se falava em cachê, né, na nossa época era oferta, e às vezes você tinha que pagar para tocar mesmo, não que hoje seja muito diferente, mas você, naquela época ainda era pior, né? Hoje ainda tem a coxinha e o refri. Antigamente a coca ali, ó. O Vinícius hoje nos patrocinou ali uma coca. Glória a Deus, mandou bem. Se fosse no Luciano Huck, tá mandando bem. Legal, gente. E eu percebo assim que... Quer falar? Qual que era a pergunta mesmo? Pergunta é se você... Na verdade, a pergunta é se vocês sonharam com essa questão de contrato, de ter uma gravadora e tal. Ele não falou nada. Falou tudo. Não, mas eu acho que a questão de gravadora, a gente teve experiências, acho que mais, assim, eu e Mano, que a gente andou muito em alguns lugares e conheceu muita gente, produtores, aí alguns cantores também, não vou citar nomes aqui, para me comprometer, mas a gente viu várias facetas assim que não são muito legais, assim, sabe? Então a gente viu um lado muito explorador, assim, então que não era um lado muito certo, mas a gente viu um lado muito explorador, assim, que a gente nunca concordou muito. Então até foi um dos motivos por a gente ter feito esse CD independente. A gente gravou esse CD na casa do Claudemir, né? Então a gente fez tudo de maneira caseira, claro. A gente gravou músicas depois do CD que tem no YouTube e tal, em estúdios grandes. Mas acho que para primeiro assim foi o desafio de realmente gravar e passar por cima dessa mídia toda que era as gravadoras. Hoje em dia isso um pouco diminuiu por causa de YouTube. A gente tem o nosso CD hoje no Spotify, as plataformas, então facilitou muito e reduziu muito o custo. Hoje a gente consegue gravar aqui do jeito que a gente está, então facilita muito. Acho que na época que a gente fez esse CD foi o desafio de passar por cima dessas coisas, né? Então, a questão de gravadoras, festivais... Obrigada, irmão. É mania de ficar com coisas na mão. Mas acho que o resumo é o desafio de passar por cima dessas coisas na época que a gente não tinha muito recurso, equipamentos também não eram os melhores. E acho que isso aí representa um pouco disso, né? Hoje é bem diferente, para nós seria muito mais fácil, né? Mas acho que o que representou para nós isso foi isso. A gente acabou fugindo um pouco do que era comum na época, né? Que todo mundo buscava tocar em eventos, festivais. Dificilmente a gente aceita convite de festivais. Então a gente tem um pouco uma convicção de algumas coisas que nos fazem sempre permanecer nesse caminho, e a gente tem estado assim até desde então. Eu ia perguntar do Fé Curitiba, mas eu vou cortar essa. Corta essa, que ele acabou de falar que não fazia eventos. E a última pergunta, para evidenciar mesmo que vocês são uma banda raiz, show da oficina, sonharam abrir? Fui em todos, no Círculo Militar, eu fui no Shopping Estação, ali no auditório da reitoria. A gente não abriu o show da oficina, mas abriu do Baruque no Retiro. Tá gravado isso lá, hein? Legal. E os guitar eram da época daquela guitarra do Juninho Fran lá, que o pessoal queria comprar um monte, ou vocês compraram, porque é uma guitarra, a estética dela não me agrada muito, mas eu lembro que foi uma febre que a galera queria comprar e tudo. Cara, o Juninho Fran toca muito, mas a guitarra dele, Jesus amado. Foi mal, Juninho. Ô, Juninho, perdão aí, cara. Mas, sério, na verdade, eu nunca fui muito fã das
guitarras que ele utiliza, assim, eu de guitarra, quando eu comecei a tocar guitarra, assim, eu tinha uma poderosa Golden, então, mas é o que eu podia, que cabia no meu bolso antigamente, e eu me inspirava no Steve Vai, Joe Satriani, e daí que veio a Golden. Depois fui evoluindo, as guitarras foram evoluindo, graças a Deus hoje tem minha paixão, meu xodózinho ali. Não vou falar de marcas e tal, mas é isso daí. Eu sempre fugi da JA do Juninho, porque realmente tem um pedalzinho dele também, que é o Little Boy, que é a mesma coisa lá, é a mesma coisa da guitarra, assim, é ridículo. Mas foi uma febre, né? Porque foi uma febre. Foi. Tinha uma época que acho que toda igreja você ia, todo mundo tinha uma guitarra daquela. Mas ninguém sabia que ele tinha 2 guitarras iguais. Olá. A guitarra era feita na China e era bem baratinha. Sério? Só que era igualzinha, ninguém sabia. Mas se você ia na loja pegar a guitarra do Juninho Afran, você ia ter que gastar uns R$8.000. Aí era bem caro. Aí tinha outra. Eu também, assim, eu comecei a tocar guitarra mesmo depois de, sei lá, uns 10 anos que eu já tocava violão na igreja. Comecei a tocar violão, eu fiquei acho que uns 10 anos tocando violão. Inclusive, quando eu comecei na banda, eu toquei violão por muito tempo e depois que eu acabei migrando para guitarra. Mas na época que eu estava aprendendo violão, comecei com 13 anos, um guitarrista que eu sempre tive como referência era o John Petrucci, que é um guitarrista americano. E ele tem uma pegada um pouco mais rock progressivo e tal. E depois, ao longo dos anos, eu fui conhecendo outros guitarristas. O Lincoln Browser, que eu falei. Tem alguns guitarristas amigos também, o Rafael Del, que é o guitarrista da Luísa Rosa, que é nosso professor, inclusive, de guitarra. É um cara que toca demais, assim. Você fica bobo de ver, o cara é uma referência para mim. Acho que mais na época assim, que eu aprendi mesmo, também de Joe Satriani, esses guitarristas. Mas o Juninho sempre foi um cara que, uma referência, eu nunca fui muito fã da guitarra dele também, porque ela tinha além de ter um braço escalopado estranho, que era um monte de valetinha, assim, você ia tocar aquele negócio estranho. Era só para ele a guitarra, mas eu não curti. Apesar da minha guitarra ter uma configuração idêntica dele quase, mas não é igual. Mas eu tenho ele como um cara mais referência, não só como guitarrista, mas pelo lado pessoal dele mesmo, né? Ele é um cara que é muito cabeça, assim. E eu vejo ele muito mais referência nisso do que propriamente como guitarrista. Como músico, nem comentários. O cara é demais, né? Mas ele é muito uma referência para mim nesse lado como pessoa, como humildade. Então eu vejo muito isso nele, na família dele, né? Ele até não expõe muito, mas a gente vê por pessoas que a gente tem contato, que tem contato com ele. Então, mais nesse sentido. Manda uma carta para produção, Juninho. Conta pra gente os perrengues da banda. Com certeza, tem 16 anos a banda? Meu Deus. Então aí, conta, deve ter muita história. Na verdade, foi um perrengue com a banda, mas que eu particularmente passei a pior parte, né? Nós fomos tocar numa igreja. Lá no começo eu não tinha equipamento, então eu tocava com o que tinha, né, nas igrejas e tal, levava só minhas baquetas. Numa certa ocasião, o louvor fervoroso, tudo rolando, e eu fui atacar o tambor simplesmente caiu da bateria e saiu rolando pela igreja. Então aquilo ali foi sinistro, assim, porque aí eu não sabia mais que eu não podia parar, o louvor rolando, fogo descendo e o tambor rodando. Mas foi massa. Esse perrengue, eu não me lembro que ano foi, mas foi um que eu não esqueci, porque foi muito tenso. Assim, falei, meu Deus, a bateria está se desmontando, o que eu vou fazer? Isso foi tenso, foi engraçado. Aí comigo foi numa igreja, a gente tocou, ela era uma igreja pequenininha, e o cara dos efeitos especiais soltou muita fumaça na hora do louvor. A fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Aleluia! Seja alimento, Jesus, esse é o meu desejo. Do santo do santo, a fumaça me esconde. Mas era muita fumacinha.
E aí um mosquito entrou na minha boca bem na hora. Falei, foi a salvação aquela fumaça toda, porque para poder tirar aquele mosquito da boca e aquele apavoramento todo. E o pessoal não viu, né? Eu perguntei para eles se eles tinham visto depois que estavam pertinho, né? Mas nem eles perceberam. Mas foi bem tenso. Se não tivesse a fumaça, ai, ia ser terrível. Mas foi bem terrível mesmo. Eu não sei agora. Perrengue que a gente passou, nossa, tem tantos. A maioria a gente não pode contar. Mas perrengue, assim, em algum evento, não necessariamente tocando, mas a gente já, uma vez voltando de viagem de Capanema, lá no... Nossa, a gente foi longe. Divisa com a Argentina, a gente veio em 2 carros. O Zé, na época, tinha um Fox. E o Claudemir com uma caminhonete, uma Tracker, e a gente com o carro lotado de coisa até em cima, né? A gente passou por 2 situações nessa viagem. Na ida, a gente estava indo e o mano, quando ele tá com alguém no volante, ele fica preocupado, assim, meu Deus do céu, cara, esse cara. E aí a gente estava à noite na rodovia, um cara vindo na contramão e aquele cara vindo, e continuou vindo. E aí o Claudemir teve que jogar para o acostamento e o carro cheio de tranqueira atrás. E aí na volta, a gente com as mesmas tranqueiras, né? A gente voltando, o Neguinho foi fazer... Neguinho, falei aqui. Desculpa, Claudemir. Foi mal. Claudemir, não é Neguinho. Contei agora o apelido dele. Mas aí ele foi fazer uma curva e daqui a pouco uma polícia mandou a gente parar e tal. O cara olhou para dentro, aquele monte de coisa. Ele achou que era... ele olhou, estranhou, e a gente não tinha nota fiscal de nada, e a gente já estava enrolado, não ia dar certo aquilo lá. Mas no fim o policial olhou, ele viu que ia dar trabalho, falou, não, pode ir. Esse foi o perrengue que eu me lembro, né? Não sei. Beleza, quase morreram, quase foram presos. Tem um bem engraçado. A gente foi tocar lá em uma igreja batista no Bom Retiro, em São Paulo. E quando a gente chegou lá, aí os irmãos prepararam todo um ambiente pra gente, foi bem legal. E até tenho saudade dessa galera aí. E a gente foi pro parque, eu não lembro que parque que era lá. Vila Lobos. Cara, e todo mundo foi curtir, a gente caminhou, brincamos de futebol e tal. E aí quando a gente tava voltando, indo pro ônibus, já pra ir pra igreja, pro culto à noite, eu peguei uma bola de futebol de salão e eu tava brincando com essa bola e fiquei jogando a bola pra cima. Foi bem faceirão, jogando a bola pra cima. E aí, na última jogada... Falei, vou ousar, né? Vou ser ousado. Você é ousado, você é muito ousado, você sabia? Joguei a bola bem alto, assim. Nessa que eu joguei a bola bem alto, alguém me chamou, cara. Não sei quem foi. Mano, eu fiz assim. Só que eu esqueci da bola. Daqui a pouco, quando eu lembrei, na ponta do dedo. O dedinho fez assim na hora. Quebrou o dedo, bem na ponta, aqui no meio da unha aqui. Aí, o pessoal foi tudo tomar café, se arrumar e tal. E eu, xixelento, de bermuda, do jeito que tava... Fedendo, fui pro hospital lá, pra Santa Casa. Quando eu volto de lá, porque eles não me engessaram, colocaram uma tala, aí a gente fez o culto. Aí eu fiquei com o dedo assim, ó, o culto inteiro. Irmãos, de verdade, isso é verídico. Aí eu fiquei ministrando, né, com a tala, tem foto, tem tudo, a tala desse tamanho aqui no dedo, ainda bem que não era aquele dedo, e aí eu tava aqui, levanta a mão, e aí eu não tinha como segurar o microfone, então às vezes eu ficava assim, e às vezes eu esquecia. Mas foi assim, a coisa mais hilária e ridícula que eu já passei na minha vida. Meu Deus, muita história. E onde que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais? Coloca aí os Instagrams pra galera procurar vocês. Quem que é bom nisso? Banda. Você que é o cara. Eu que sou o cara do post. Mas hoje a gente tem Facebook, Instagram e YouTube, né? Vai estar na telinha aí embaixo, @LadoCerto, né? Ou Banda Lado Certo, se você procurar lá. @Banda Lado Certo, Instagram, Facebook e YouTube. Legal. A gente tinha um site, um dia ele volta. Agora a gente vai pro quadro Qual é o Lado Certo com a banda Lado Certo. Então vocês estão falando aí que vocês sabem o caminho do lado certo, estão levando os seguidores de vocês pro lado certo, né? Então, já que vocês sabem qual é o lado certo, a gente vai perguntar, então, qual é o lado certo? Qual é o lado certo da fita dupla face? É o lado que cola, né? Beleza. Qual é o lado certo
do giz de quadro negro? Beleza, galera. Isso Eu aí. ia falar o lado que risca, né? Mas... Qual é o lado certo do canudinho? O lado teu furo. Qual é o lado certo, então, do rolo de papel higiênico? Beleza. Pra cima. Não, é pra cima o quê? Ah, é porque sempre tem uns miseráveis que colocam por baixo ali e rasga o papel, né, cara? É verdade. Qual é o lado certo de uma escada? Pra cima ou pra baixo? Pra cima, direção do céu. Boa. Direção do céu, né? Amém, queridos. Aleluia! Qual é o lado certo do ambidestro? Ambidestro. Pessoa que escreve com a mão direita, tem habilidades com a mão direita e a mão esquerda. O meio. As duas, né? O meio, as duas. Qual é o lado certo de uma pilha? Polo negativo ou polo positivo? Positividade. Positividade. Qual é o lado certo de se estacionar? De ré ou de frente? De ré. As mulheres não sabem, mas é de ré, tá? Sai fora. Eu sou boleia, nunca ralei o carro, não é verdade? E é de ré, viu? Porque por normas de segurança, numa situação de emergência, você tá pronta para sair. Então sempre estacione de ré. Olha, essa eu não sabia. Ah, mas tem um detalhe. Se você estacionar de ré, o Zé aqui, que é o cara que conhece disso, você pode dar uma ré e não ver uma criança passando atrás. Então você tem que... Caramba, e a outra? O Zé é o cara. Qual é o lado certo do cadarço? De cima pra baixo. Ó, legal. Qual é o lado certo da via duplicada? Via duplicada. Da direita. Essa é boa, vai. A direita. A direita, se você estiver devagar, e a esquerda, se você estiver em alta velocidade. Boa, boa. Então, estamos encerrando, gente. Nós queremos agradecer a banda Lado Certo. Que vocês continuem levando a galera pro lado certo, tirando a galera do lado errado. Vem com a gente, galera. Vem com a gente que você passa de ano. Obrigada, que Deus abençoe o ministério de vocês, que vocês passem por perrengues, mas que não quebrem o dedo, nem engulam mosquitos. E que a gente vai acompanhar vocês aí, continue produzindo clipes igual aquele que vocês produziram numa cabana, que eu achei super demais. Confira no YouTube. E é isso aí, galera. Obrigado pela colaboração de vocês. Fica aí com a banda Lado Certo! Voz tocou meu coração, não duvidei. Minha vida te entreguei, meus sonhos deixei em tuas mãos. Eu sei em todo tempo estás comigo. Eis-me aqui, usa-me. Eu sei em todo tempo estás comigo. Eis-me aqui,
está a te obedecer com todo o meu viver, com tudo o que sou teu, totalmente teu. Tua voz tocou meu coração, não duvidei. Minha vida te entreguei, meus sonhos deixei em tuas mãos. Eu sei em todo tempo estás comigo. Eis-me aqui, usa-me. Eu sei em todo tempo estás comigo. Eis-me aqui, usa-me. Teus planos, meu Senhor, e todo teu querer, meu coração disposto está a te obedecer com todo o meu viver, com tudo que sou teu, totalmente teu. Tudo que sou em tuas mãos entrego, a tua vontade vou viver. Tudo que sou em tuas mãos entrego, a tua vontade vou viver. Teus planos, meu Senhor, e todo está a te obedecer